Nosso grupo, composto pela Glória, Ingrid, Kailane, Letícia e Sabrina Souza, iremos falar sobre a concessão do Bloco Sudeste de Aeroportos, o Aeroporto de Vitória e o de Macaé. O Aeroporto Internacional Eurico de Aguiar Salles é um aeroporto brasileiro no município de Vitória, no Espírito Santo. É o principal aeroporto do estado do Espírito Santo e opera voos nacionais e internacionais de passageiro e de carga. Na década de 1930, no local onde ficou o atual aeroporto de Vitória, funcionava o Aeroclube da cidade, com uma pista de terra batida. No final de 1943, o local ganhou uma pista de cimento e um terminal de passageiros, que serviu de base para operações no período da Segunda Guerra Mundial, por meio de um acordo entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. Em fevereiro de 1975, o aeroporto passou a ser administrado pela Infraero. A fim de atender a uma demanda crescente, tanto do transporte de passageiro quanto do transporte de cargas, em 2005 iniciaram-se as obras de modernização do aeroporto, cujo projeto incluía um moderno terminal de passageiros com aeroshopping climatizado e com acessibilidade para deficientes físicos, 6 modernas pontes de embarque, uma segunda pista de pouso, estacionamento com 1.000 vagas, um novo pátio de aeronaves, novas vias de acesso, novas instalações do Corpo de Bombeiro, nova torre de controle, novas instalações de navegação aérea, áreas reservadas para comércio e um centro de convenção. Foram muitos os transtornos na execução da obra até que o Tribunal de Contas da União determinou a retenção de parte do pagamento ao consórcio formado pelas construtoras Camargo Corrêa, Mendes Júnior e Stacom, por suspeita de sobrepeso e desvio de verbas. Sob a alegação de insegurança jurídica, as empreitadeiras abandonaram definitivamente o canteiro de obras em 2008. Foram várias tentativas do Tribunal de Contas e da Infraero para se retomar o andamento das obras com o consórcio vendedor da primeira licitação. Porém, a proposta feita pelo consórcio, de 900 milhões, foi considerada excessiva pelo Tribunal de Contas, que recomendou finalizar as negociações e realizar uma nova licitação. Em 2015, o então ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, assinou a ordem de serviço para a retomada das obras de construção do novo aeroporto de Vitória. O aeroporto ganhou uma segunda pista de pouso e decolagem, com 2.058 metros de comprimento com 45 metros de largura e 10 novas pistas de taxiamento, ligando a nova pista ao pátio de aeronaves. E no dia 29 de março de 2018, foi inaugurada as novas instalações do novo aeroporto de Vitória, com a presença do presidente Michel Temer, tendo o avião presidencial sendo o primeiro a operar na nova pista. De 30 de março de 2018, o aeroporto inicia suas operações, sendo aberto ao público. O aeroporto de Vitória será administrado nos próximos 30 anos pela Zurich Airport, operador do aeroporto de Zurique, o principal HUB aéreo da Suíça. O leilão foi realizado no dia 15 de março de 2019, na Bolsa de Valores de São Paulo. A Zurich deu lance de 437 milhões pelos aeroportos de Vitória e de Macaé, que fazem parte do Bloco de Sudeste. Em 2019, após a privatização, o aeroporto passa a ser chamado Aeroporto Internacional de Vitória e passa a operar voos internacionais e domésticos. Antes já havia movimentação de cargas para destinos internacionais como Miami, mas somente agora o terminal recebeu autorização dos órgãos para operar tais voos. O objetivo da concessão foi para melhorar a infraestrutura. O Aeroporto de Macaé, conhecido como Aeroporto Joaquim de Azevedo Mancebo, é o aeroporto administrado pela Zurich Airport Brasil, localizado no município fluminense de Macaé. A história do aeroporto de Macaé começou em 1957, com um pequeno campo de aviação junto à praia para pousos de aeronaves militares em treinamento. Com a crescente demanda local, em 1981 foi fundado o atual aeroporto de Macaé e no ano seguinte foi incorporado pela Infraero. Desde então, todo o histórico de desenvolvimento do aeroporto de Macaé está intimamente ligado à bacia de Campos, à exploração de petróleo e gás. O aeroporto passou por obras de modernização entre os anos de 2018 e 2019, com a ampliação e reformas do terminal de passageiros e da pista,
Segundo a Infraero, o planejamento ofereceu a ampliação de 900 para 11 mil metros quadrados do terminal, contando com novos equipamentos de climatização e de segurança, novas escadas e esteiras rolantes, entre outros. O novo terminal abriga operações de embarque e desembarque offshore relacionadas a atividades de extração de petróleo, assim como as operações de aviação comercial regular. O estacionamento de veículos também foi expandido, passando de 76 para 483 vagas. Já o pátio de aeronaves ganhou novo layout na via de serviço, incluindo duas rotatórias para aumentar a segurança durante a circulação dos veículos. O prédio administrativo, por sua vez, recebeu adequação como a reforma e ampliação do primeiro pavimento, para receber novas áreas para apoio de tripulações e órgãos públicos e a instalação de um novo elevador. Nos últimos anos, o Complexo Aeroportuário Fluminense recebeu investimentos de aproximadamente 90 milhões para as obras do terminal de passageiros e para as obras de recuperação das pistas de pouso e decolagens e taxiamento de aeronaves. As novas obras de modernização foram inauguradas no dia 12 de março de 2019, com a presença de autoridades, proporcionando a Macaé uma nova fase na sua história aeroportuária, uma vez que o PCN da pista foi aumentado de 7 para 19. O objetivo da concessão foi para melhorar a administração e terminar obras que estavam atrasadas no aeroporto de Macaé. A operadora Zurich Airport é a nova concessionária do Aeroporto de Vitória, Eurico de Aguiar Salles e do Aeroporto de Macaé. A Zurich ganhou as duas concessões de 30 anos no leilão realizado nesta sexta-feira pelo governo federal na B3 em São Paulo. Com isso, a campanha suíça representada no Brasil pela Zurich Airport Latin America expande ainda mais seus negócios no país. A Zurich Airport ofertou 437 milhões com um ágio de 830,15% pelo Bloco Sudeste. Os aeroportos serão administrados por 30 anos e, para Steve Conrad, CEO da Zurich Airport Latin America, a concessão de Vitória e Macaé é importante para o crescimento do portfólio da empresa na região. O resultado do leilão é um marco importante para a companhia, que está no Brasil desde 2002. O Bloco Sudeste, formado pelos aeroportos de Vitória, no Espírito Santo, e Macaé, no Rio de Janeiro, foi concedido à iniciativa privada em leilão realizado na B3 em 15 de 3 de 2018, totalizando um investimento de R$ 591,7 milhões, sendo 323,6 milhões no aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, e 268,1 milhões de reais no aeroporto de Macaé, no Rio de Janeiro. Os investimentos e obras seguem a seguinte linha cronológica. Em 5 de 9 de 2019, houve a assinatura do contrato de concessão. Já em 3 de 10 de 2019, houve a data de eficácia do contrato. Em 16 de 5 de 2020, aconteceu o término da fase 1A no aeroporto de Vitória. Que consiste na transferência das operações de Infraero para a concessionária. Já em 1 de 6 de 2020, houve o término dessa mesma fase, só que no aeroporto de Macaé. Em 3 de 4 de 2021, foi o término da fase 1B no aeroporto de Vitória, com investimentos obrigatórios, sendo eles: ampliação, terminal de passageiros com capacidade para processar pelo menos a demanda de passageiros na hora pico, apurada nos 12 meses compreendidos entre o 5º e o 16º mês da concessão, em embarque e desembarque. Sistema visual indicador de rampa, da aproximação nas cabeceiras de pistas de pousos e decolagens, para manutenção das operações com aeronaves a jato quando houver. Adequação da infraestrutura para que o aeroporto esteja habilitado a operar no mínimo em regras de voo por instrumento, não precisão, sem restrição, noturno e diurno aeronaves, código 3C. Implantação de áreas de segurança de fim de pista nas cabeceiras de pista de pouso e decolagem em 6 de 2024. Sistema automatizado de gerenciamento e inspeção da segurança de bagagem, capaz de inspecionar 100% das bagagens despachadas. Já em 4 de 4 de 2021, houve o início da fase 2 no aeroporto de Vitória, que consiste na manutenção do nível de serviço e em gatilhos de investimento. Em 3 de 10 de 2022, haverá o término da fase 1B no aeroporto de Macaé, com investimentos obrigatórios, sendo eles: ampliação, terminal de passageiros com capacidade para processar pelo menos
a demanda de passageiros na hora pico, apurada nos 12 meses compreendidos entre o 23º e o 34º mês de concessão, em embarque e desembarque. Sistema visual indicador de rampa de aproximação nas cabeceiras de pistas, de pousos e decolagens, para manutenção das operações com aeronaves a jato, quando houver. Sistema automatizado de gerenciamento e inspeção de segurança da bagagem, capaz de inspecionar 100% das bagagens despachadas. Já em 4/10/2022, haverá o início da fase 2 no aeroporto de Macaé, que consiste na manutenção do nível do serviço e gatilhos de investimento. Em 3/10/2024, haverá um investimento prescritivo no aeroporto de Macaé, com adequação da infraestrutura para que o aeroporto esteja habilitado a operar, no mínimo, em regras de voo por instrumento, não precisão, sem restrição, noturno e diurno aeronaves do código 3C. Já em 3/10/2049 é o término. Quais as vantagens das concessões de aeroportos? A primeira vantagem é sobre a infraestrutura aeroportuária, que quando um aeroporto se é administrado por uma empresa privada, tende-se a sempre estar procurando aumentar seus lucros. Sendo assim, investem mais na infraestrutura para oferecer o melhor estado, operados e geridos eficientemente, oferecendo um serviço melhor, de qualidade, aos clientes, que podem ser passageiros ou transportadores, atraindo mais investimento também. Além disso, há muitas condições melhores aos funcionários que ali trabalham. Ainda falando dos funcionários, pode-se entrar em outro tópico, que é a valorização dos colaboradores, que em uma empresa de administração privada possuem mais chances de promoções de cargos e títulos por mérito, coisas que é mais raro de acontecer em empresas públicas. Essa valorização também parte do princípio de agradar os colaboradores para que aumentem a sua produção. Outra vantagem também seria a entrada dos aeroportos como competidores no mercado, visto que a qualidade e os avanços tecnológicos atraem tráfego e negócios para a empresa. Ao mesmo tempo, se a empresa privada que administra fizer um trabalho adequado, poderia agilizar processos como obras atrasadas, que foi o caso do aeroporto de Macaé, que foi citado anteriormente. A última vantagem aqui citada é que, se não é muito comum em empresas privadas ocorrer um fenômeno chamado elefante branco, que é quando sua receita não consegue cobrir seus custos, posto que é mais preocupação, principalmente porque a empresa em risco de falência ou de não alcançar seus objetivos pode perder seus direitos de concessão. Quais são as desvantagens? De acordo com a IATA, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, um dos maiores problemas está na modelagem usada nas privatizações e concessões. Além de que a ação elevou os custos às aéreas e não trouxeram lucros de eficiência substanciais, e encareceu os serviços para o consumidor. Podemos também notar outros problemas e dificuldades, como a diminuição do serviço. As empresas públicas vão ter o objetivo de que seus serviços cheguem a toda a população para auxiliar no desenvolvimento da área. Já durante a concessão, o foco será no lucro, aumento do custo. As empresas estatais usam os impostos pagos pela população. Quando ocorre a concessão, os serviços oferecidos podem passar a custar mais e ainda seguiremos a pagar as taxas ao governo. Trabalhadores que temem o desemprego e piores condições de trabalho. Para reajustar as contas, eles usam o PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária, ou seja, eles cortam cargos para aumentar o lucro e depois elevam o número de trabalhadores terceirizados, que custam menos e, em alguns casos, podem até oferecer uma baixa qualidade nos serviços prestados. Implementação do programa. Existe uma dificuldade de executar com níveis de endividamento alto das empresas estatais, que operam com cerca de 70% a 90% de capitais de terceiros, da qual receitas operacionais são em grande parte consumidas pelo pagamento de juros. Existe também as questões sobre como o governo costuma ter visão extremamente de curto prazo e a maneira como estrutura apressadamente os processos. Sendo assim, é improvável que os responsáveis pela concessão optem por boas regras e estratégias que cheguem a garantir benefícios a longo prazo e aos consumidores, que no caso são os viajantes. Agradecemos pela atenção de todos.